tarde, sétimo ano. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a formação dos estados nacionais, de alguns estados nacionais europeus. A gente estava vendo o período do Renascimento até a aula passada. Então, é importante a gente falar que esse momento é a saída total do sistema feudal e a entrada no absolutismo. E mais para frente a gente vai estudar mais profundamente o que é o absolutismo na próxima unidade do livro. Mas agora a gente vai focar nas formações dos estados nacionais. A gente vai falar da formação, da unificação da França, da Inglaterra, da Espanha e de Portugal. E para isso, primeiro a gente tem que entender então o que é um estado. Aqui, quando a gente está falando de estado, a gente não está falando dos estados de um país, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, que são estados do Brasil. A gente está falando do estado como uma força e uma unidade política na formação de uma nação. Então a gente vai começar a entrar no que foi essa formação dos estados europeus, dos principais estados europeus. Primeiro partindo do ponto de princípio que o Estado é uma unificação política e um conjunto de instituições que fazem com que essa unificação seja possível. O primeiro contexto que a gente tem que analisar é justamente essa saída do sistema feudal para a entrada no absolutismo. O que é o absolutismo? São os reis, os monarcas, exercendo total poder sobre a população, sobre os nobres, sobre os camponeses, sobre os servos. O absolutismo foi um período em que os monarcas detinham total poder sem nenhum tipo de intervenção de fora, ou seja, a palavra do rei era a única e a final. O rei detinha todo o poder. Então, tendo essa perspectiva, a gente começa a analisar como que foi possível que chegasse a esse ponto, como que num cenário tão fragmentado como foi o fim do sistema feudal, com os senhores feudais competindo entre si para ver quem tinha mais poder, ou seja, o poder local dos senhores feudais do feudo era maior até muitas vezes do que o próprio poder do rei. Então, como que foi possível que o rei voltasse a centralizar todo o poder na mão dele? Com o apoio da burguesia. Lembra que a gente viu que a burguesia foi uma classe de comerciantes que surgiram na formação dos burgos com a urbanização das cidades, ao em volta dos castelos? A burguesia, ela apoia os monarcas nesse período, justamente porque os interesses da burguesia e dos monarcas, eles se alinham, que é lutar contra o poder dos senhores feudais locais, que ainda são maiores do que o poder do rei. Então a burguesia e os monarcas se unem para lutar contra o poder local do senhor feudal, até porque a burguesia sai ganhando com isso. Se ela tem o apoio do monarca, ela não precisa pagar uma taxação de vivência no feudo para o senhor feudal. O rei concede a burgueses essa isenção desse pagamento. Além disso, apoiando os monarcas, a burguesia consegue uma expansão maior dos seus comércios, dos seus negócios, das rotas comerciais. Além disso, a burguesia também consegue, com os reis, a unificação monetária, porque até então, com a entrada da moeda dentro das rotas comerciais, não existia uma moeda padrão. Não era o real, por exemplo, como é no nosso país. Todos os estados do nosso país usam o real. Cada país hoje tem a sua moeda. Mas com o surgimento da moeda ainda muito primitivo, cada feudo, cada região usava uma moeda diferente. A burguesia conseguiu, com o apoio dos monarcas, unificar um padrão monetário. Ou seja, era tão importante para a burguesia apoiar os reis, como era importante para os reis apoiar a burguesia. O primeiro estado unificado que a gente vai estudar é a Espanha. A Espanha ela era formada por pequenos reinos. Alguns reinos principais são Castela, Aragão, Leão.
Granada, que ficava no sul. E aí o problema da região de Granada é que ela era ocupada por muçulmanos. E aí esse processo de unificação se originou porque os reinos de Castela e Aragão se casaram e ficaram conhecidos como os Reis Católicos. E eles receberam esse nome porque eles fizeram uma aliança com a Igreja Católica para poder expulsar os muçulmanos da região de Granada e formar um estado inteiramente católico. E aí, a formação de Portugal está diretamente relacionada à formação do Estado da Espanha, porque Portugal era uma pequena região da Espanha, dentro da Espanha, no oeste, no litoral. E ele, na verdade, começou sendo um feudo, uma pequena região de terra que foi doada para um nobre francês. Foi doado do rei Afonso VI, se eu não me engano, para um nobre, o Borgonha, para que era um nobre francês. E aí os descendentes desse nobre foram crescendo na região e formaram um condado. Esse condado posteriormente conseguiu a sua independência da região da Espanha, mas começou aí uma série de conflitos e o condado que hoje é Portugal e a região da Espanha tiveram esses conflitos durante uns 240 anos até conseguir formar o Estado Unificado de Portugal. E com a morte do último rei da dinastia Borgonha, Castela tenta anexar a região de Portugal de novo ao seu reino, mas eles perdem e Portugal consegue se unificar e formar todos os chefes da região de Portugal, os chefes das pequenas terras. Eles se unem e fortalecem o seu território contra essa opressão espanhola. E quando eles se unificam, eles têm então que colocar um chefe no poder, para poder falar para a Espanha que não, que a gente tem um chefe que a gente escolheu e que vai comandar a gente. E esse chefe era um militar que foi Dom João. E agora falando da unificação do Estado inglês, tanto a Inglaterra tanto a França se unificaram por motivos muito parecidos. As duas têm uma rivalidade muito forte, a Inglaterra e a França são rivais há muito tempo. A Inglaterra se unificou basicamente por invasões francesas e a França por invasões inglesas. E agora falando da Inglaterra, invasões que vinham do norte da França, lideradas por Guilherme, para poder invadir o território inglês, fez com que os reinos que tinham ali no território inglês se unificassem contra um inimigo em comum, que era a França. E o parlamento inglês, ele começou justamente para tentar quebrar um pouco desse absolutismo que já tinha se estabelecido na Inglaterra. E ele começou porque o Conselho de Barões, que foi o nome inicial do parlamento inglês, ele obrigou um rei chamado Rei João Sem Terra a assinar um decreto, uma carta magna, que limitava então os poderes do rei dentro do território inglês e dava mais abertura política ao conselho. Esse conselho posteriormente se dividiu em dois conselhos diferentes que existem até hoje, são os conselhos dos lordes e os conselhos dos comuns. Os conselhos dos lordes são para as classes mais altas de sociedade. Na época tratavam dos nobres e do clero, e o conselho dos comuns são os cavalheiros e a classe média em geral abaixo do clero e do rei. E agora falando da França, como eu disse antes, tanto a Inglaterra quanto a França se unificaram por invasões de ambas. Então, agora falando da França, também por sofrer invasões inglesas. O rei, na época, Filipe II, ele conseguiu unificar todo o território para conseguir um exército forte combater as invasões inglesas. E isso só foi possível com a ajuda da burguesia. Lembra que lá no início eu falei que a burguesia ela se aproxima dos monarcas e ela dá total apoio nessa questão do absolutismo contra os senhores feudais? Foi justamente isso que aconteceu.
a burguesia apoia Filipe II para a unificação do território francês e consegue estruturar o Estado francês, o absolutismo francês, na derrota dos ingleses no norte do território. Quando o Filipe II ele consegue unificar todo o território da França, ele amplia o seu poder real e cria um corpo de funcionários públicos para estabelecer em cada região, em cada reino, em cada pequeno feudo, e estabelecer justamente seu poder, fazer com que ali tenha um governante que o represente para poder fazer essa oposição com os senhores feudais. Nessa altura do campeonato, os senhores feudais já não tinham mais poder nem influência, então o sistema feudal já estava saindo e a gente entra agora já no pré-capitalismo, com exceção da moeda, como a gente já viu na unidade passada. E essa disputa entre França e Inglaterra é justamente a Guerra dos 100 Anos, que foi um dos motivos que levou ao fim do sistema feudal. Dentro da Guerra dos 100 Anos, aparece uma personagem chamada Joana d'Arc, vocês também já devem ter ouvido falar, mas o trabalho de casa de vocês hoje é fazer uma pesquisa sobre quem foi Joana d'Arc e, já dando um spoiler, Joana d'Arc morreu na fogueira. Nessa pesquisa eu quero que vocês me respondam quem foi Joana d'Arc e o porquê que ela morreu na fogueira, tá bom? Beijo, até a próxima aula.